Bom dia, Jailson. Bom Tudo dia, bom? bom Muito dia. obrigada por ter aceitado o nosso convite, o meu convite para vir aqui falar um pouco sobre análise emocional, ter se predisposto a responder algumas perguntas que eu considero pertinentes, né, para que a gente possa entender, né, como a análise emocional pode ajudar e favorecer o exercício da parentalidade. Hoje em dia a gente percebe que é muito importante falar sobre o tema, né? Porque antigamente se dizia, né, que pé de galinha não se mata pinto, né? Por conta de uma falta, uma lacuna de entendimento, de Verdade. conhecimento sobre o ser humano, sobre a sua constituição, sobre a sua essência, sobre as suas emoções. E hoje em dia, todas as neurociências têm uma gama de estudos que mostra, né, que é possível exercer, né, a parentalidade, os cuidados parentais, as obrigações parentais, os deveres parentais de uma forma sadia e leve, tanto para as crianças, né, contribuindo com o seu desenvolvimento, quanto para os pais, contribuindo também e aprendendo nesse processo. Afinal de contas, eu entendo que nós somos, de uma certa forma, uma geração de inovação, uma geração que É, precisa trazer novos entendimentos, novos conceitos, novos conhecimentos, né, porque o futuro a gente não sabe o que é que vai acontecer. E verdade. por não saber o que vai acontecer, muitos entram em pânico, buscando repetir, inclusive, né, estratégias do passado, mas o que a gente sabe que as estratégias Sim. do passado não foram muito, vamos dizer assim, eficazes, né, na formação Uhum. de seres humanos humanos. Parece uma Humanos. redundância, mas não é uma redundância. Verdade, Então, verdade. Jéssica, mais uma vez agradeço a sua participação aqui, agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo, que eu sei que é muito importante, muito requisitado. Opa. E eu queria começar pedindo a você, né, para se apresentar às pessoas, falando sobre o seu Uhum. trabalho, falando sobre você. Fique à vontade. Olha, eu que agradeço então pelo convite e me sinto honrado acompanhando o seu trabalho como uma terapeuta, um trabalho que agora focando a parentalidade com suas dimensões, seus atendimentos. Isso me deixa muito feliz em estar aqui e contribuir. Então, eu sou professor e venho buscando ensinar as pessoas como, através das neurociências, como os processos emocionais acabam nos moldando. Claro, isso para uma perspectiva interessante ou para um desastre de vida. E venho buscando fazer isso de uma forma em que as pessoas consigam compreender o que a gente diz. Então, eu acredito que esse bate-papo nosso aqui é de fundamental importância para levar ao teu público o que precisamos falar sobre o olhar das neurociências, sobre o olhar da terapia, sobre o olhar das áreas emocionais. O que podemos ajudar essas pessoas que estão procurando conhecimento. E por isso, para mim, é sempre uma honra falar para quem quer ouvir, né? Quem não quer ouvir, não adianta. Com certeza. É, Então, Jailson, fala um diga pouco do aí. seu projeto relacionado à análise emocional, né? O que é isso? Eu Perfeito. já sou uma analista emocional, mas eu sei que o grande Sim, público não entende, não sabe o que é isso, nunca ouvi falar. Então, gostaria perfeito. de você, o criador, né, que Uhum. concebeu Olha essa aí. ideia aí, fale um pouco sobre ela. Perfeito. Então, já dizendo ao seu público que a Mariama é uma analista emocional. Muita honra, faz parte desse grande projeto que está em andamento. Então, a análise emocional, ela nasceu exatamente fruto de uma experiência de 25 anos em atendimentos em sala de aula, no qual eu percebia que as pessoas fugiam, né, das questões mais íntimas, mais tocantes do seu ser. Então, quando se falava em terapia, por exemplo, as pessoas fogem, né? Fugiam e ainda fogem. E isso era evidente na sala de aula, para mim, numa palestra que eu realizava, e nos atendimentos em terapia. As pessoas já na terapia queriam fugir, isso é interessante, né? Mas eu fui percebendo, nesse mesmo percurso de tempo, que quando eu, Jailson, falava sobre as emoções, aí as pessoas paravam para me ouvir. Então, olha que interessante, né? Quando se falava em terapia, em buscar autoconhecimento, a maioria fugia. Quando se falava em emoções, as pessoas paravam e escutavam e ficavam conectadas comigo. Então, fui percebendo que as emoções, como elas estão em nós, de forma biológica, nós não temos como negá-las, né? Mesmo que a gente queira. Então, até hoje, não encontrei ninguém que falasse que não possui emoções. Pois é, isso Isso é é verdade. impossível porque nós somos seres emocionais, isso aí já consagrado pelas neurociências.
Então, a análise emocional, Mariana, ela nasceu exatamente como uma busca de fazer com que as pessoas se conectem com o que é preciso dentro de si, que são seus processos emocionais. Então, a própria termologia vem facilitando a compreensão das pessoas. Então, fazer uma análise emocional é muito mais convidativo do que convidar para uma outras coisas, né? E que assustam as pessoas. Então, é claro que a análise ela é uma abertura de portas, eu tenho dito isso, né? Para que a pessoa, a partir daí, comece a entender o seguinte: nossa, eu preciso olhar para mim, eu preciso dedicar mais tempo, eu preciso buscar entender quem eu sou, minhas angústias. E a análise faz isso no início de uma forma muito interessante, deixando bem claro sempre que a análise emocional não é uma terapia, mas é uma metodologia. Essa é a configuração dela. Uma metodologia fundamentada em ciência, obviamente, você está estudando e percebendo isso, porque nos apropriamos de elementos das neurociências, mas vem muitas informações, por exemplo, da filosofia, da antropologia, sociologia, da neuropsicologia, da biologia, por exemplo, né? E da medicina. Então, quando se junta tudo isso, a gente consegue ter uma visão muito ampla do ser humano e poder ajudá-lo para que ele consiga, obviamente, decidir o caminho que ele vai traçar. Então, essa é a análise emocional. Ah, ótimo. E aproveitando que você está falando sobre análise emocional, eu gostaria de fazer uma pergunta bem peculiar, bem pertinente ao meu Opa! nicho, tá, de atuação. Eu queria entender como é que você enxerga Uhum. a atuação dos profissionais, né, dos analistas emocionais, junto, né, aos pais, às mães, aos cuidadores, aos profissionais, né, que estão ali em contato direto com crianças. Perfeito, perfeito. Olha, você já facilitou até minha resposta, porque na sua abertura, no seu discurso inicial, você falou algo que é fundamental ser compreendido, tá? É a geração atual que precisa ir em busca de respostas, tá? Sempre, né? Quando a gente olha para a evolução da espécie humana, não é a espécie anterior, ou, desculpa, não é a geração anterior que vai ter que resolver as coisas, tá? Não dá, eles nem têm tempo mais para isso. Somos nós que estamos aqui agora e hoje e precisamos buscar questões que nossos pais não conseguiram resolver. Então, sair de uma postura de vitimismo para dizer, olha, foi papai e mamãe que me fez isso, é por isso que eu sou assim, e assumir uma postura proativa de entender o seguinte: eles fizeram o que era possível, o que cabiam para eles, com o conhecimento que eles tinham, e cabe a mim agora ir atrás de respostas. Então, a análise emocional e os analistas emocionais entram exatamente aí. Primeiro, para fazer com que as pessoas entendam que o percurso da vida dela é escrito não com a caneta do passado, né? Mas com a caneta do presente. Isso é uma descoberta emocional, né? E costumo dizer o seguinte: que emoção é que está te prendendo ao passado? Existe uma emoção por trás disso, uma emoção que te paralisou. Então, você que está numa geração e que se coloca como uma vítima, você precisa começar a entender isso. E a análise emocional é exatamente uma porta de entrada para isso. Quando você tiver um contato com o analista emocional, você vai começar a identificar que há processos emocionais que você foi submetido, que assimilou e que está repetindo hoje. Olha aí, remeto aqui ao grandíssimo e saudoso Belchior, não é? Na belíssima canção com nossos pais. Ainda somos os mesmos e vivemos como eles, porque ainda somos os mesmos a partir dos programas emocionais que aprendemos e estamos repetindo. Então, nós não conseguiríamos trilhar um caminho de forma independente, escrever nossa própria história de vida, sem antes olhar para esses processos emocionais que nos impactaram e que de alguma forma, nos aprisionaram lá. Então, é assim, Mari, que eu vejo que a análise emocional e os analistas emocionais poderão ajudar as pessoas dentro desse contexto da parentalidade, já de início, né? Entender sua Legal, história. gente. Muito legal. E nessa música tem uma frase também que eu gosto muito, que é Hum, você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Eu perfeito. adoro essa música e adoro essa Ah, frase que eu citei, e essa que você também citou. Eu dando adoro. continuidade à nossa entrevista, ao nosso Uhum, bate-papo aqui, né, para uhum, esclarecer as pessoas o que é análise emocional, como ela pode nos sim, ajudar dentro da perspectiva da parentalidade. sim. Então, você trouxe o que é a análise emocional, Uhum, né? Como a gente pode
ajudar pais e cuidadores, as pessoas que relacionam com as crianças através da análise emocional. E eu queria saber também, assim, como é que a compreensão das próprias emoções, dos próprios comportamentos, né, de compreender essa repetição, esse amor que a gente tem, essa devoção que a gente tem ao passado, né? Eu sou o que sou porque meu pai me bateu, porque minha mãe me bateu, enfim, esse amor ao passado, essa forma de honrar o passado repetindo o passado. Né? Porque muitas pessoas entendem que honrar é repetir os erros do outro, né? Dizer que o outro é perfeito, enfim, né? A gente sabe o que é que está por trás desse discurso, mas tem muitas pessoas que não entendem, que não sabem. Então, como é que você percebe como é que através das emoções é possível exercer uma parentalidade de uma forma consciente e mais leve? Perfeito. Se olharmos, e precisamos olhar, obviamente, para o nosso contexto de vida atual, em 2023, aqui estamos falando sobre parentalidade, então não há como falar sobre parentalidade em 2023 sem entender 2023, né? Que é onde estamos. Então, quando a gente olha, por exemplo, a história, né, do conceito da parentalidade, que nasce lá em 1950, se não me engano, e com berço, inclusive, da psicanálise, a relação que se existia quando se falava em parentalidade, por exemplo, é uma relação entre mãe, ou seja, mulher, né? Mãe, aquela que já estava, aquela que cuidava, aquela que paria, e o seu bebê. Então, olha que interessante, né? Parentalidade era isso, a relação do filho com a mãe. O pai não existia, né? Outros parentes não existiam nesse contexto, era só mamãe e bebê. E é óbvio que agora, em pleno 2023, olhando para o mundo, isso cai por terra, obviamente, tá? Começou, na verdade, a cair por terra lá na década de 80. Me esqueci agora, também um outro psicanalista francês, não lembro agora o nome dele, Lebovitch, alguma coisa assim. E que ele já foi o primeiro, na década de 80, a levantar questões sobre transgerações, né? Ou seja, não só papai, não só mamãe, mas todos aqueles que ali estavam faziam parte disso. Então, como é que eu olho essa visão da análise emocional sobre a compreensão das emoções? Primeiro, se alguém não está trabalhando suas emoções, Mari, em 2023, sequer vai compreender o 2023 que estamos vivendo. Então, já começamos por aí, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, né, carrega um ímpeto de preconceito, de discriminação, a tal ponto que não consegue nem aceitar, né, os formatos de famílias que nós temos hoje, já começamos a entender que é um tipo de pessoa que não tem a mínima condição emocional, inclusive, de estar inserido na sociedade, porque ele está à margem disso. Então, já daí, começamos a entender como as emoções impactam tudo isso, tá? Eu sempre levanto com os alunos e com os analistas e terapeutas perguntas, né? Eu gosto muito de perguntar, você sabe muito disso. Você gosta das perguntas e fica anotando tudo isso. Eu sempre gosto de perguntar o seguinte: que processo emocional há por trás desse ser humano que o impede de ver tal coisa, né? Olha que interessante, né? Que tipo de processo emocional esse ser foi submetido que impede que ele aceite a forma do outro amar o outro? Olha, né? Isso? Que tipo de processo emocional esse ser humano também foi submetido que impede dele entender que a noção de cuidar é parentalidade, né? E não importa de quem ali cuida, no sentido, né, de um filho adotado, por exemplo, né? De um casal que não é mais aquele homem e mulher que nós fomos acostumados a entender. Então, tudo isso tem permeando, Mário, as emoções. E a análise emocional entra exatamente aí. Ela tem ferramentas e são aplicadas em sessões nas quais é possível identificar exatamente esses processos emocionais que estão limitando esse ser e enxergar o mundo como ele é hoje. E uma das coisas que é muito importante para a gente falar, não só na parentalidade, mas como vida, né? A gente quer, de alguma forma, enxergar o mundo com nossos óculos, não é assim? Esses óculos são tudo aquilo que nós aprendemos, inclusive nossos processos emocionais, porém o mundo mudou. É a frase do Belchior que você gosta, né? O novo sempre vem, obviamente, porém esquecemos de atualizar nossas lentes, né? E aí a gente não consegue enxergar que o novo está ali, que as coisas mudaram, porque você está preso.
obviamente, a processos emocionais que você não tem consciência. Então, a análise emocional, ela vem com essa possibilidade de fazer você enxergar de uma forma muito didática e prática, através das ferramentas de sessões, o que está te prendendo e impedindo que você veja o mundo como deve. Sensacional, ainda mais agora, né, que existe aí, estão desenvolvendo várias inteligências emocionais, Sim, sim, sim. várias, que inclusive eu vi uma reportagem que Hum, essas inteligências emocionais respondem afetivamente, entre aspas, uhum, né, dando respostas afetivas, né, segundo um jornalista da Band, eu estava ouvindo ele falar, ele dizendo que testou a inteligência emocional, que no final das contas, através da conversa, do diálogo que eles construíram, a inteligência emocional falou: você tem que separar da sua esposa, você precisa ficar comigo. Eu disse, que nossa senhora, ótimo. isso aí assim, é Uhum, interessante e ao mesmo tempo assustador, porque sim, sim. o que eu percebo hoje, né, dentro, estudando sobre a parentalidade, estudando sobre os seres Uhum, humanos, estudando sobre as emoções, é que as pessoas têm uma demanda, uma necessidade de conexão. uhum. Tem uma necessidade de conexão que nunca foi suprida, geração após Então, geração. E aí vem essa inteligência emocional, de uma certa forma, manter essa ilusão de que existe, a inteligência artificial, não é entendeu? isso? A Sim. inteligência artificial, essa inteligência artificial, através, né, dessa, eu Uhum, tomei como parâmetro essa experiência desse jornalista, e digo, olha uhum. só, perpetuando a ilusão de conexão humana, É isso, né? Interessante isso. né? Eu fiquei assim refletindo sobre isso e eu digo, nossa, e como a gente vive, Uhum. né, o nosso dia a dia não através de conexões verdadeiras, profundas, sinceras, Sim, sim, demonstrando sim. as nossas vulnerabilidades aos nossos filhos, mostrando o que é efetivamente ser humano. Né? Sim, Ainda a sim. gente ainda repete muito aquela história de super pai, super mãe, o super alguma coisa, porque demanda o seu tempo, demanda cuidar do outro, e isso te torna super quando é algo que deveria ser natural. Não precisava ser superlativo, né? É, Basta isso. ser, né? Acho que é uma demanda, é assim, é algo que eu entendo como, vamos dizer assim, um desejo natural do ser humano. Por isso que todas as profissões existem, por isso que existem seres humanos que vão buscar, né, conhecimentos, informações de tantas áreas para cuidar de outros seres humanos. Mas para isso, acho que é importante a gente primeiro humanizar o que é o cuidar do outro, sabe? Humanizar isso, transformar isso em algo normal, né? E a conexão humana também, transformar isso em algo Perfeito. natural, não É, artificial, verdade. né? Como a Sua gente provocação. vem vendo. É. Pode comentar, se você Sua quiser. provocação é interessantíssima. Então, inclusive, está aqui na minha lista para gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo falando sobre inteligência artificial. Porque eu tenho uma visão meio diferente que estão se divulgando por aí. As pessoas estão com Uhum, medo da inteligência artificial e eu digo que não, o contrário. Mas o meu medo exatamente. não é da inteligência artificial, o meu medo é exatamente da fragilidade da espécie humana. Eu tenho medo dos homens, né? Dos seres humanos. Por quê? Porque são eles que estão deixando de se conhecer, não é a inteligência artificial. Sim, A inteligência artificial é o nosso molde, né? Tudo que ela sabe vem de onde? Nós. de Inclusive fomos nós. nós que a criamos como seres, né? Uhum, Então, o que você traz é exatamente certíssimo. O que me preocupa não é a inteligência emocional, mas a inabilidade do ser humano ainda em buscar o seu próprio autoconhecimento, sua própria essência. Então, quando falamos em seres humanos, e falamos em sujeitos, né? Então, para que eu me configure como um sujeito, eu preciso de algo que é fundamental para a minha espécie, que é o que, Jailson? A interação social, né? Nós nos fazemos na interação social. Se eu não tenho interação social, eu não consigo me organizar psiquicamente. Então, aí mora, olha que interessante, o perigo que as pessoas precisam entender em relação à inteligência artificial. O perigo não é ela. O perigo é eu não saber quem eu sou e permitir que ela consiga me conduzir. Compreende? de pegar a gente nas teias das nossas ilusões, né? Exato. Olha o exemplo que você falou do jornalista, que eu não li ainda, Uhum, tá? Então, veja, se eu passo por uma experiência dessa e o computador diz para ele, não é? Separar de sua esposa, então a pergunta é: quem é você para deixar que este computador dite o que você tem que fazer? Se foi você que criou ele, entende?
Aí que está o perigo. Então não tem nada a ver com a inteligência artificial, mas talvez ela venha escancarar a nossa inabilidade de lidar com nós mesmos, né? E esse é o medo que ninguém quer olhar. Verdade, é um grande desafio para nós, E, né? Nós hoje e as próximas gerações. sim, não tenha dúvida. Tenha E dúvida. tratando sobre isso, Jailson, o Hum, que é que você entende, assim, dentro da fundamentação teórica da hum, análise emocional? Você tem, como você já trouxe aí, tem fundamentação teórica da filosofia, das neurociências, sim, enfim, tem sim. várias áreas. Qual é, vamos dizer assim, dentro dessa fundamentação teórica, qual é a que você vê que impacta mais positivamente as relações familiares? Olha, existe uma ferramenta da análise emocional que nós desenvolvemos, e ela é nossa, original, chamada trilhas emocionais. É uma ferramenta que possibilita qualquer ser humano, vamos falar aqui em família, né, que é o nosso foco. Por exemplo, um pai, uma mãe, um cuidador, um avô, uma avó, identificar as trilhas, ou seja, os caminhos emocionais que o fizeram chegar até aqui, por exemplo. Tá? Então, Uhum, um avô, olha aí, um avô. Então, quando ele se submete a essa experiência, ele encontra a trilha emocional, ou seja, os caminhos emocionais que ele foi aprendendo até chegar a ser um avô. E quando ele se torna um avô, na sessão ele descobre que ele está colocando, talvez, naquele neto, uma expectativa que não é dele. Né? Então, isso é uma descoberta uhum. impactante, que estamos tendo experiências interessantes, né? Nossa, estou vendo no meu neto, meu filho que não se realizou, por exemplo. Então, olha a expectativa que eu lanço sobre isso, tá? Assim como os pais. Então, a mãe e um pai que passam por uma ferramenta dessa, uma sessão de análise emocional, ele começa a descobrir que está exigindo do filho, dos filhos, talvez o que eles não consigam entregar. Vem suas insatisfações, a sua inabilidade de lidar consigo mesmo, né? Sua raiva, olha aí, sua tristeza, e canaliza para os filhos. E eu não sei como lidar com isso. Então, a análise emocional Isso. consegue trazer. Então, a sua pergunta é bem interessante. Tem duas ferramentas que eu considero muito, muito próximas daquilo que você faz hoje com a parentalidade, que é essa. A primeira são as trilhas emocionais, entender esse caminho que eu percorri para chegar até aqui, alicerçado com minhas emoções. E a segunda são as referências, né? A ferramenta das referências é importantíssima. Quem dera, seria meu sonho de consumo, cada pai e cada mãe passar pela sessão de análise emocional com a ferramenta de referências, para entender exatamente o seguinte: quais são as referências de vidas que eu carrego e que eu agora espelho para meus filhos. Isso é muito Legal. profundo. Muito Diga aí. profundo mesmo. Você traz aí realmente questões que, para quem está na área, a gente vê muito isso, muita projeção, muita expectativa sobre, são depositadas até hoje, né, Uhum. sobre as crianças. Os pais não entendem as próprias frustrações, então acham que qualquer coisa que a criança faça é uma provocação. Vê tudo é estímulo para as suas dores emocionais, né? Verdade, E a verdade. criança só está preocupada em sobreviver, em crescer e justamente dentro da. E aí o que é que acontece? A gente não respeita o desenvolvimento, não respeita o momento, né? Que a Isso, criança ali isso. está no momento de se desenvolver fisicamente. E nós adultos, o nosso papel, né, nessa Uhum. interação com ele, seja filho, seja o filho de outra pessoa, é ser justamente a referência. Uma referência de equilíbrio emocional, a referência de resposta É, inteligente, né? Uma resposta inteligente aos exatamente. estímulos externos. E a gente faz o Exatamente. contrário, né? Quando agride, quando grita, quando violenta, a gente está mostrando a eles não como ser humano, não como conseguir respeitar as próprias emoções, respeitar o próprio desenvolvimento, respeitar a si mesmo como ser humano, né? A gente ensina que é inadequado aquilo ali. Então, Verdade. meu trabalho, meu foco Uhum. e na minha atuação também como analista emocional é mostrar a esses pais que as suas emoções estão ditando suas relações com seus Perfeito. filhos, né? Tem. E para a gente, e a última pergunta, última, Opa! mas não menos importante, pergunta é, Diga então aí. vamos falar, esclarecer, né, os pais que Uhum. vão nos assistir, as pessoas que lidam com criança que vão nos assistir, por que você considera, Hum. né, qual é o motivo que você considera importante para os pais buscarem fazer uma análise emocional? Eu sei que você já
tudo que você já disse já respondeu essa pergunta, mas agora só para a gente encerrar e dar, vamos dizer assim, né, sim. entregar na mão dessas pessoas um tesouro, uma oportunidade de crescimento. Sim. Participar e se permitir uma análise emocional, como eu falei, que essa porta de entrada para o autoconhecimento é exatamente decidir encontrar de forma prática, didática também, através de ferramentas, né, e até lúdicas, algumas vezes, onde estão as informações que vêm impactando sua vida como adulto. Né? Esse adulto que hoje cuida de uma criança, não importa a configuração desse cuidado, mas é um cuidado. E quando você se permite isso, você começa a entender que talvez você esteja colocando em prática a forma de aprendizagem mais brutal que existe na face da Terra, que é a aprendizagem a partir do amor. O que significa? As dores que mais nos marcam são as dores pautadas no amor. O que significa isso? Aqueles que nos amam, ou que nós amávamos, e ainda amamos talvez, são deles que vêm muitas vezes as feridas emocionais mais brutais que nós carregamos. Nós que já fomos crianças, todos nós, não? Então, é entender que veio do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, dos meus avós, a informação que hoje me gera dor. E por que isso não sai daqui? Porque ela foi aprendida através do amor. Aquela pessoa que me amava, aquela pessoa que eu amava, fez isso comigo, praticou isso comigo. Então, se você hoje quer ser um pai, um cuidador, um avô, uma tia melhor, busca se conhecer primeiro. Interessante você, como profissional que é, inclusive, uma terapeuta de mão cheia, não é? Uma analista emocional e agora que você trabalha com parentalidade, os pais chegam para nós no consultório o seguinte: eu queria que meu filho tal, né? Eu queria que meu filho fosse desse jeito, eu queria que meu filho aprendesse tal coisa. E aí eu costumo perguntar, né? Mas espera aí, você já aprendeu a fazer isso? Não. Eu queria que meu filho fosse mais seguro, isso é interessante, né? E a senhora é segura em que na vida? Não é. Não é. Então, o que a gente começa a entender, o que eu ensino, inclusive, sempre, né? Qual a forma mais assertiva de eu ajudar uma pessoa, não é assim? Você faz uma palestra, Mariana, você faz uma imersão e a pessoa fala assim: nossa, Mariana, eu queria tanto ajudar meu filho, eu queria tanto ajudar meu pai, eu queria tanto ajudar meu marido, não é assim? E o que eu tento responder é o seguinte: a melhor forma de você ajudar alguém é você se ajudando primeiro. Aquela pessoa que você quer ajudar, ela precisa olhar para você e ver você como referencial. Nossa, olha como Mariana ouve, olha como ela sabe ouvir, olha como ela sabe manter um equilíbrio, olha como ela sabe conduzir uma conversa, olha como ela consegue reclamar quando precisa. Então, é isso que faz com que os outros se espelhem em mim. Então, falando em família, é a mesma coisa. As famílias desejam, com todo amor, claro, que seus filhos consigam evoluir e aprender, mas as famílias não entendem que nem elas sabem isso ainda. Então, como é que esse filho vai se apropriar do que a família não tem? Essa ficaria, então, minha reflexão aqui para o final, que é exatamente entender que o que o meu filho não tem, talvez nem eu tenha conseguido alcançar ainda. E o trabalho de uma análise emocional, de uma terapia, vai fazer com que a família consiga entender isso de uma forma muito clara. Pedir ajuda é uma atitude inteligente. Pedir ajuda torna você e eu mais fortes. Eu costumo dizer, por isso que terapia é para os fortes, a análise emocional também. Porque os fracos se rendem, os fracos ficam presos no passado e os fracos ficam, obviamente, buscando culpados. Né? Ir para uma sessão de análise emocional, para uma terapia, é assumir a responsabilidade de que meu futuro eu preciso escrever com minha própria caneta, não dependendo daqueles que já passaram por mim. Sensacional, Jailson. Muito legal. Extraordinário. Muito bom. Ótimo conversar com você, ouvi-lo. Sempre uma aula. Olha. Uma aula especial, né? Nos traz reflexões bastante interessantes. Acredito que quem tiver oportunidade de nos assistir vai enriquecer muito o seu repertório como pai, como mãe, como cuidadora, como ser humano, efetivamente, né? Porque às vezes a gente para representar um papel,
A gente Sim, esquece da nossa humanidade um pouco, né? Sendo que a gente verdade. precisa estar com ela o tempo todo. Então, eu É. queria saber se você quer deixar o último recado, fazer algum convite. Fique à vontade. Vamos lá. Eu quero agradecer mais uma vez a você pelo convite, obviamente, e te parabenizar aqui em público, né, para que as pessoas possam ver. Ah, eu ensino sempre as pessoas, porque foi algo que impactou minha vida. Por muito tempo, Jailson, fiquei vivendo uma vida só de assimilar conhecimento. Então, estudei o que era possível, você não imagina. Você imagina que você me conhece já há algum tempo. Então, eu passei uma fase da minha vida só aprendendo, tá? Porque eu sempre me achava incapaz, que eu não estava pronto para fazer as coisas, tá? E a vida precisou me dar umas porradas, obviamente, para que eu pudesse entender que aquilo que eu já sabia, para muitas pessoas lá fora, era muito. E eu comecei, então, a fazer isso, a ensinar o pouco que eu sei. E eu comecei a perceber que eu estava ajudando pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque você, Mariama, está trilhando esse mesmo caminho. Você saiu de uma inércia, você arregaçou as mangas. Claro que você entrou no autoconhecimento buscando ajuda, assim como eu. Mas hoje eu olho para você como uma terapeuta, como analista emocional, como uma mulher profissional, como uma mãe que hoje sai de casa e consegue ajudar seu filho melhor do que antes, mas hoje você sai de casa e vai ajudar outros pais, outras famílias, ensinando a parentalidade nas suas imersões, nos seus encontros, nos seus atendimentos. Então você é um ser humano que começa a fazer a diferença dentro de uma sociedade confusa que nós estamos, né? Então, essa é a primeira coisa que eu vou te falar. Parabenizar você por isso, tá? E feliz dos pais, das famílias que possam descobrir você. Entrar em contato com o trabalho que você está fazendo. Ela hoje faz imersões, então se informe da agenda dela, na cidade que ela estiver. Você vai lá passar esse dia com ela. Eu acho que agora são 2 dias, é isso? Todos os dias, sim. A mulher, pois é. Vai passar 2 dias com a Mariama, então vai ser maravilhoso. Privilégio. E, e a última contribuição do vídeo, eu quero dizer aos pais e todos aqueles que lidam com parentalidade, os professores, né, por exemplo, a forma adequada da gente conseguir ajudar nossas crianças é mostrar a ela que nós somos humanos. Você iniciou o vídeo falando algo nesse sentido, né? E nós esquecemos disso, né? Então parece que quando eu me torno, eu assumo o papel aqui de um professor, eu deixo de ser humano. Eu não gosto estranho isso, né? Então temos aqui a doutora Mariama. Parece que quando ela assume o papel de advogada, ela deixa de ser humana. Isso é uma loucura, né, que esse mundo acaba nos empurrando para esse lugar que é equivocado. Então vejam, os pais querem que emocionalmente seus filhos sejam mais independentes, só que os pais não ensinam isso porque também não sabem. Então, se eu puder deixar aqui uma orientação para os pais e todos aqueles que cuidam das crianças, professores, quando uma criança estiver vivenciando uma emoção, a melhor coisa que você tem para fazer com ela é deixar ela permitir viver aquilo, né? Jamais, jamais buscar ensinar uma criança de que a emoção é algo pejorativo, tá? Porque nós aqui, Mariana, nossa geração, passou por isso. Então, quando você chorava, qual era o comando que vinha de lá de um adulto? Não chore, não. Não é assim? Uhum. Como não chora? Se eu estou chorando é porque há algum motivo, entende? Eu preciso chorar, então, olha aí, deixa a criança chorar. Está triste? Não fique triste, não. Como assim não fique triste, não? Se a tristeza chegou naquele momento é porque havia estímulo para isso. Porque o que a criança precisa vivenciar é: olha, eu chorei há pouco, agora estou sorrindo. Eu estava triste, mas minha mãe está alegre. Ela precisa ver essa dualidade para conseguir entender que é natural chorar, que é natural ficar triste, que é natural sentir raiva. Olha aí, Uhum. né? Mas também é muito natural ser alegre. Então, Sim. começamos desde criança a dar a esses seres humaninhos, né, chamar assim, a possibilidade deles experimentarem o que a vida adulta vai exigir dele. Uhum. Porque na vida adulta, ele vai precisar chorar, vai sentir raiva, sentir tristeza, só que olha para o mundo hoje. As pessoas não estão sabendo sentir isso. Não mesmo. Percebe? Então seria a minha mensagem aqui para finalizar a nossa conversa de hoje. Muito obrigado mais uma vez, tá? E eu que agradeço, Jair.